Mas Deus havia criado um mundo perfeito. Quando esse planeta saiu das mãos do Criador, tudo era perfeito. Uma mulher perfeita, um homem perfeito, olha que coisa. Um ambiente perfeito. Havia felicidade plena, mas a danada da Eva tinha que separar-se do homem. E foi lá, sozinha, para perto da árvore, e aí nós sabemos de toda a história. E depois, quando ela traz o fruto danado, o Adão também vai atrás dela. Em vez de negar-se a comer o fruto, também comeu. E aí eles foram expulsos do jardim. Quando eles foram expulsos do jardim, o nosso mundo entrou em descontrole, porque o diabo tomou conta. E essa é a situação do mundo atual, um mundo fora de controle. Por que 1000 anos? Para entendermos esse fora de controle, para entendermos tudo o que se passou em pelo menos 6.000 anos de humanidade. Os filósofos dizem que, de fato, a felicidade não existe. O que existe são momentos felizes, porque a felicidade que nós temos, ela é temporária e passageira. Porque constantemente nós somos acometidos de coisas que roubam de nós a felicidade. Esse é um quadro de um mundo de descontrole. Quando Satanás tornou-se o príncipe desse mundo por usurpação, as coisas começaram a sair do eixo. Eu entendo o sofrimento de 2 pontos de vista. O primeiro deles tem sua origem em Satanás. Há sofrimentos que abatem sobre a vida do cristão e o diabo é o responsável. Mas eu entendo o sofrimento como tendo um segundo viés, provocado por nós mesmos. Às vezes nós provocamos certas situações que nos colocam no desespero, no sofrimento, na miséria. Uma pessoa que fuma 40 anos, é acometida por um enfisema pulmonar, não pode colocar a culpa no diabo. Uma pessoa que bebe a vida inteira, contrai uma cirrose hepática, a culpa não é do diabo, dele. A Bíblia tem uma lei, aquilo que o homem semear, isto ceifará. É a lei da causa e efeito. É por isso que esse mundo está do jeito que está. E como é triste ver o sofrimento humano. E como pastores, como líderes da igreja, você pode acompanhar muitos casos de perto. E quantos sofrimentos. Eu estava num domingo pela manhã fazendo um velório. Em realidade, eu estava na igreja, aí estava o corpo, e eu estava esperando a hora da cerimônia fúnebre. Alguém me procurou e disse: pastor, o senhor pode ir comigo até o hospital fazer uma visita antes da cerimônia fúnebre? Eu disse: posso. Temos tempo, não temos? Eu posso. E o que está acontecendo? Tem uma irmã da igreja que está hospitalizada. Ela foi para lá ontem à noite. Isso era domingo, ela tinha ido para o hospital sábado à noite. Ela tem 2 filhos, eles estão fora da igreja, abandonaram o evangelho, e ontem à noite eles estavam no bar, bebendo e jogando cartas. Em dado momento do jogo, houve uma confusão, e os 2 irmãos começaram a brigar. Quando eles começaram a brigar, a mãe foi avisada, e ela veio e tentou separar os filhos. E enquanto ela tentava separar, a pressão subiu e ela passou mal. E correram com ela para o hospital, ela chegou a desmaiar. Ela passou a noite sedada e ela não sabe o desfecho da história. Porque o filho mais velho foi em casa, buscou uma arma, voltou e tirou a vida do filho mais novo. Agora eu tinha que ir para o hospital para dizer para uma mãe que o filho mais velho havia assassinado o filho mais novo. E quando a notícia foi dada,
eu vi ali uma mulher entrando na sua pior crise da vida. Ela não provocou o sofrimento. Você entende por que Deus colocou no projeto dele 1000 anos no céu? Primeiro, porque nós precisamos de um descanso. 1000 anos está bom. Segundo, porque nós teremos 1000 anos para entender certas coisas. Principalmente a ausência de pessoas que nós amamos. A ausência do céu. O milênio é um tema baseado em Apocalipse capítulo 20, nos versos 1 a 3. Leia comigo esses 3 versos. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 3. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Aqui nós temos o início de um período que nós chamamos de milênio. E existem vários eventos no início, durante e no fim deste período. Deus quis esse cronograma. Esse é o plano de restauração que Deus tem para a humanidade. E no início do milênio, ou o milênio, ele é iniciado pela volta de Jesus. Quando Cristo voltar, se iniciará o milênio. Vimos também que quando Jesus voltar, acontecerá a ressurreição dos salvos. Aqueles que morreram em Cristo, todos ressuscitarão, desde Adão, que ainda está no pó da terra, ele também ressuscitará. E todos os salvos que morreram até o fechamento da porta da graça. Vimos também que os salvos ascenderão aos céus, com os justos que estavam vivos, os ímpios permanecerão mortos, e finalmente Satanás será preso. E diz o Apocalipse para que ele não mais engane as nações. A prisão dele então é circunstancial, porque não há mais gente para ser tentada. É por isso que ele vai estar preso. E o profeta Jeremias, no capítulo 4 do seu livro, ele fala sobre o estado caótico do planeta Terra depois da volta de Cristo. Lançando uma visão profética, Jeremias diz: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. A mesma expressão do Gênesis. Aquele estado caótico de coisas do Gênesis voltará a acontecer. Jeremias viu a terra sem forma e vazia, não havia luz no céu, não haviam mais montes, todos os outeiros estremeciam, não havia homens, todas as aves haviam fugido, a terra fértil era um deserto, todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pense em cidades como nós temos aqui em São Paulo. Nenhum prédio ficará de pé. Pense em Nova York. Nenhum prédio ficará de pé. Todos cairão, a terra ficará sem forma e vazia, um estado caótico, 1000 anos. O Apocalipse fala ainda sobre 2 ceias, a ceia do Cordeiro e a ceia das aves. A ceia do Cordeiro é a festa dos salvos lá no céu. A ceia das aves é porque as aves de rapina comerão as carnes dos ímpios que estarão espalhados pela superfície da terra. Porque quando Cristo voltar e todos os ímpios vivos morrerem, não haverá quem os sepulte, ou quem os sepultem, e as aves comerão essas carnes. E quando acabar as carnes, as aves também morrerão. E agora toda a obra destruída
o diabo vai ficar aqui 1000 anos, nessa terra desolada, com os seus demônios, para que ele reflita em toda a maldade que ele trouxe para a humanidade, ainda que essa reflexão não levará a arrependimento nenhum. Então, com a prisão de Satanás no início do milênio e a terra desolada, agora nós teremos um período, e durante esse milênio, algumas coisas acontecerão. O que vai acontecer? Os salvos estarão reinando com Cristo no céu, os ímpios permanecerão mortos, Satanás estará preso, a terra desolada, mas agora nós teremos também uma segunda fase do juízo. O juízo é um tema sempre presente na Bíblia. Atos 17:31 nos diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos ensina que todo ser humano um dia será julgado. O juízo de Deus, ele pode ser dividido em 3 fases na Bíblia. O primeiro nós chamamos de pré-advento, porque ele ocorre antes da volta de Cristo. A segunda fase chamamos de comprobatório, durante o milênio. E a terceira fase de juízo executivo, é a aplicação da sentença. Esta primeira fase do juízo, ela está contida em Apocalipse 14, e é também chamado de juízo investigativo. Por quê? Porque é quando os casos são investigados para saber quem é que vai receber a salvação. E Apocalipse 14, 6 e 7 apresenta a primeira mensagem angélica. E a primeira mensagem diz assim, 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, Apocalipse 14, 7 está falando do juízo pré-advento ou investigativo. É chegada a hora do juízo. Quando chegou esta hora? Aí nós temos que ir para Daniel 8, 14, o que fizemos aqui na sexta-feira passada. A hora do juízo chegou no dia 22 de outubro de 1844. Desde a terça-feira, 22 de outubro de 1844, o juízo já começou. De quem? Daquelas pessoas que um dia aceitaram a Cristo. Quem rejeitou o plano da salvação, ele não é julgado agora. Ele já está condenado porque não aceitou, e durante o milênio o caso dele será analisado. Não para se dar salvação, mas analisar o motivo da perdição, porque aquele que rejeitou a Cristo, ele já está condenado. Agora, por que é que tem que haver um juízo de quem aceitou a Cristo? Porque nós não acreditamos, e nem a Bíblia ensina, de que uma vez salvo, salvo para sempre. O que a Bíblia ensina é que a salvação é um processo contínuo, diário, permanente. Essa história de predestinação, onde a pessoa nasce predestinada à salvação ou à perdição, isso não tem base alguma na Bíblia. Porque se nós fôssemos predestinados e essa predestinação fosse irresistível, como se ensina por aí, Deus não seria honesto. Que critérios esse Deus usa para dizer que você está salvo e você está perdido? A Bíblia não ensina esse tipo de predestinação. O que a Bíblia ensina é que todos nós fomos predestinados para a salvação. Agora, essa predestinação divina pode ser rejeitada, porque Deus dotou a nós do livre-arbítrio. Você pode dizer não para a graça salvadora de Cristo. Então, todos aqueles que um dia entraram para o serviço de Deus e aceitaram a Cristo, os nomes foram para o livro da vida. E o juízo começa com estes. Então, quem permaneceu fiel é declarado salvo. Quem não permaneceu fiel, abandonou a fé, é declarado, então, condenado. Esse juízo começou em 44 e ele vai durar até o fechamento da porta da graça.
A Bíblia diz que ele começa pelos mortos, isso quer dizer que em algum momento ele passaria aos vivos. Já estamos nos vivos? Podemos. Podemos provar que já estamos nos vivos? Não, não tem como provar. Podemos estar? Podemos. Qual é a dificuldade? Nenhuma. Então, como que se processa o juízo dos vivos? Não é como alguns aprenderam na igreja, que é uma lista de nomes, e quando chega o seu nome, você é julgado. E aí, uma vez que você foi julgado, na frente do nome foi colocado, salvo ou perdido, e você pode estar dentro da igreja e condenado. Não é isso que a Bíblia ensina. O juízo dos vivos se processa da seguinte maneira: o meu nome pode entrar em julgamento, mas quando começa o julgamento do meu nome, o juízo permanece em aberto, até que pelo menos 3 coisas aconteçam. Primeira delas, eu posso morrer. Eu estava sendo julgado, morri. Quando eu morro, o meu caso foi definido para salvação ou perdição, porque não há mais ação, não há mais inteligência, não há mais tomada de decisões. Então a morte sela o destino da pessoa, para um caminho ou para o outro. Há um segundo evento, o pecado contra o Espírito Santo. Quem peca contra o Espírito Santo selou o seu destino. O seu caso foi decidido, ele está eternamente perdido. Pastor, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É você insistir no pecado conhecido a tal ponto que você deixe de ouvir a voz do Espírito. E se você não ouve o Espírito, você não consegue se arrepender, porque o agente que provoca o arrependimento é o Espírito Santo. Muita gente tem medo do pecado contra o Espírito Santo e não compreende esse tema dentro da igreja. Talvez eu tenha que gastar alguns minutos para tentar ajudar. Pecar contra o Espírito Santo é você se habituar tanto com o pecado que para você aquilo deixa de ser pecado. Eu estou no hotel aqui, e na primeira noite que eu fui dormir, de madrugada, deu uma buzina de um trem. Eu não sei quão distante o hotel está da linha. Colado, né, Beto? Obrigado, viu? E eu acordei com aquilo, pensei, mas tem um trem aqui nessa cidade. Que trem que é esse? Eu sou mineiro, é trem mesmo, viu, gente? Isso está no dicionário, olha lá para você ver. E quando você vai para o dicionário, o que é trem? Trem pode ser tudo. O dicionário diz que é isso. Qualquer coisa pode ser trem. E tem também o trem de ferro. Isso é dicionário, isso é cultura. Interessante que faz umas 2 noites que eu não ouço mais o trem. Eu tenho certeza que ele não parou de passar. Mas a gente se acostuma. Pecado contra o Espírito Santo é você insistir numa coisa que você sabe que é errado. Você vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo. Uma hora, deixa de ser errado para você. Pastor, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Bom, o fato de você estar aqui nessa noite é um forte indício que você não pecou. E se você sente o toque do Espírito na sua vida, é porque Ele está aí, desejoso de salvar você e há esperança para você. Agora, quando você ouve a voz do Espírito, não rejeite essa voz. Não deixe de ouvir o Espírito. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso ajudador. Ele está aí do seu lado, para te ajudar na sua caminhada. Terceiro evento que pode assinalar o destino de alguém é o próprio fim do tempo da graça. Então estamos vivos, se eu aceitei a Cristo, meu nome está em juízo, e quando finalmente acontece o selamento e se fecha a porta da graça, o meu caso foi decidido. Então, todos os dias quando nós acordamos, como diz o profeta, as misericórdias do Senhor se renovam. O nosso caso está em aberto, há esperança todo dia. Então, quando nós vamos dormir, a gente sempre dorme salvo ou perdido. E quando acorda, você tem que continuar salvo.
E se estiver perdido, tem que mudar de atitude. E o Espírito Santo vai nos assistir nesse processo. Agora lembre-se de uma coisa: não são nossos pecados isolados que nos tirarão do céu. O que vai tirar alguém do céu é uma vida em descendência. É uma vida espiritual ladeira abaixo. Não são atos isolados. Chegamos então à segunda fase do juízo, que chamamos de comprobatório. Isso se baseia aqui em Apocalipse capítulo 20, no versículo 4, tem uma descrição dessa fase. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vi também tronos. Satanás está preso, começou o milênio. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui está uma descrição do juízo comprobatório. Os salvos chegarão nos céus com Cristo e eles se assentarão em tronos. Paulo já havia dado um prenúncio disso em 1 Coríntios, lá no capítulo 6, versos 2 e 3. Paulo diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? A que anjos Paulo está se referindo? A terça parte que se rebelou contra Deus. Então aqui está a cena do juízo comprobatório. Os salvos se assentarão em tronos junto com Cristo e começará o juízo dos ímpios e até os dos anjos. E por que é que acontece esse juízo? É porque nós temos que entender o motivo da perdição dos ímpios. Imagine você chega no céu e ali não está o teu esposo, não está a tua esposa, não está um pai, uma mãe, um filho, uma filha. O que aconteceu? Então nós abriremos os livros de registro e iremos compreender todas as oportunidades que o Espírito deu a essa pessoa, todos os esforços que o céu e seres humanos consagrados fizeram para salvar essas pessoas. E nós vamos entender que, a despeito de tudo que foi feito por essas pessoas, elas não quiseram o céu. Porque é assim que funcionam as coisas. Ninguém vai ir para o céu empurrado. Se você não quer o céu, fica tranquilo, você não vai. Só vai para o céu quem quer, e tem que querer muito. Não fica preocupado. Você não quer ir para o céu? Ninguém vai te empurrar para o céu. Porque no céu não entra ninguém empurrado. Só vai entrar quem quer. E tem que querer muito. E quando nós virmos todas as oportunidades que foram dadas e as pessoas disseram não, nós vamos entender: Deus foi justo. E essa justiça divina preencherá nosso coração no lugar da tristeza que poderia haver. E não haverá tristeza, porque nós vamos entender que Deus é justo e lá não está quem não quis estar. Então o céu não será um local de tristeza. E quando compreendermos o motivo da perdição dos ímpios, nós ficaremos satisfeitos com a justiça que foi praticada, porque Deus não falha, em momento algum, em juízo algum. É por isso que nunca a gente pode dizer finalmente, essa pessoa está salva ou está perdida.
porque isto é uma atribuição divina. A gente só pode ver o exterior, Deus é quem vê o coração. E a gente tem que tirar de nossa cabeça uma coisinha que nós temos muito arraigado. A ideia às vezes é que só adventista que se salvará. Tire isso da sua cabeça. Deus é quem sabe quem são os sinceros dele. E em qualquer igreja, e em qualquer denominação, das mais de 34 mil que já temos catalogadas, Deus tem filhos e filhas sinceras. E essas pessoas estão indo para as sepulturas, mas salvas. Porque nós, de acordo com Atos 17:30, seremos julgados pela luz que nós temos. Deus julgará cada ser humano pela luz do conhecimento, pelo evangelho que ele recebeu. E para muitos, nem houve contato com a Bíblia. Então Deus vai julgá-los pela informação que eles tiveram na natureza e pelas impressões do Espírito Santo na mente. Não é isso que diz Paulo em Romanos 1:20? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua glória, são reconhecidas por meio das coisas que foram criadas. Então está lá isolado numa mata, numa floresta, a natureza ensina para essa pessoa algo sobre Deus. E se ele não tem essas impressões da natureza, o Espírito fala com ele. E essa luz que ele recebeu, que será o parâmetro que Deus vai usar para julgar cada pessoa. Então tire da cabeça sua essa ideia que só se salva adventista. Eu acho interessante, porque outro dia eu estava num concílio de anciãos, líderes da nossa igreja, e quando eu falei que quando vier o Espírito Santo, ele vai batizar os sinceros de Deus em qualquer igreja, eu quase fui apedrejado. Eu disse: irmãos e amigos, vocês acham que o Espírito Santo só vai batizar quem está com o nome na igreja adventista? Que exclusivismo é esse? Lembra no tempo de Elias, né? Eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. É você que não conhece eles. O mesmo acontece hoje. E eu posso estar falando na internet agora para alguém que é líder de uma igreja, um pastor que não é adventista, mas tem ensinado o seu rebanho, é sincero. Talvez estou falando com alguém que não tem nem igreja, mas vive a sinceridade daquilo que sabe da palavra de Deus, está buscando. E aqui dentro certamente tem muita gente assim, que tem o desejo de salvação, está buscando. E chegamos então à terceira fase do juízo, chamada executivo. Por quê? Porque é a aplicação da sentença. E isso aparece em Apocalipse capítulo 20, versos 7 e 8. O texto diz: quando se completarem, porém, os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por que o diabo foi solto? Porque os ímpios ressuscitaram. Aconteceu a segunda ressurreição. Verso 8: e sairá o diabo a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número destes é como o quê? A areia do mar. Por quê? Porque são todos os ímpios desde o tempo de Adão. Todos os ímpios estarão sobre a face da terra. Eles ressuscitarão pelo poder de Cristo. É a segunda ressurreição. E então o diabo vai convencê-los de que eles podem agora atacar a cidade que acabou de descer do céu, a Nova Jerusalém. Porque ela vai descer do céu e vai pousar nessa terra. E como termina a história? Verso 9. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu.
aqui está o juízo executivo, a aplicação da sentença. E este fogo que desce do céu atingirá o planeta Terra de forma global, completa. E este fogo vai queimar o ímpio, Satanás e seus anjos. Aqui agora nós temos o lago de fogo. Não é um local que existe antes na história, não é um local físico por aí. O lago de fogo, que a Bíblia fala, é o planeta Terra envolto pelo fogo que Deus mandou do céu quando o diabo tentou invadir a cidade santa, ou tentar invadir a cidade santa. Este fogo vai extinguir o mal para todo sempre. E o profeta Naum diz: o mal não se levantará segunda vez. E esse mesmo fogo que destrói os ímpios e o pecado para todo sempre, vai purificar o nosso planeta, e aqui nós teremos a nova terra. O que vai acontecer nessa nova terra? O Éden nos será devolvido, e tudo que nós perdemos no Gênesis, nos será devolvido no Apocalipse. Perdemos a árvore da vida, ela vai ser devolvida, ela está aqui no Apocalipse. De fato, ela só aparece em Gênesis e Apocalipse. Perdemos o jardim do Éden, ele vai ser devolvido no Apocalipse. Perdemos a imortalidade, ela vai ser devolvida agora no Apocalipse. Tudo que nós perdemos nos será devolvido. E então, a felicidade neste planeta será eterna. E nós habitaremos nesse planeta como era o ideal de Deus para a família humana, começando com Adão e Eva. Aí eu pergunto para você, você que é uma pessoa inteligente, em sã consciência, que destino você quer para a sua vida? A vida eterna, 1000 anos no céu e depois nesse planeta? Ou você quer ser destruído junto com o diabo e seus anjos? A escolha é lógica. Ninguém quer morrer, ninguém quer ser destruído. Agora, então eu preciso tomar decisões que me apontem nessa direção. E de fato a vida cristã é envolvida por decisões. A cada momento nós estamos decidindo algo. Se nós queremos o céu, nós temos que tomar decisões. Agora eu queria ler um último texto com vocês nessa noite. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, verso 16, porque são palavras do próprio Jesus Cristo. E eu queria que você lesse comigo estas palavras. Marcos, capítulo 16, verso 16. Jesus diz assim claramente para mim e para você: quem crer e for batizado será salvo. Você quer ser salvo? Existem condições a serem preenchidas. Cristo apresentou duas muito claras. Primeiro, você tem que crer. Crer em quê? Crer que Jesus é o Salvador. Crer que Ele me perdoa, que Ele me aceita, que Ele me redime, que Ele me justifica. Acreditar que Jesus pode me salvar. Segundo, eu tenho que ser batizado. O batismo é uma doutrina neotestamentária. No Antigo Testamento não havia batismos, só no Novo. E essa cerimônia cristã foi instituída com João Batista. E ela tornou-se uma condição à salvação. É uma condição sine qua non? Não. Em que momento eu posso ser salvo sem ser batizado? Eu creio que 2 momentos. Primeiro deles, quando eu não tenho conhecimento da doutrina do batismo. Se eu não aprendi que eu precisava ser batizado, Deus não vai me cobrar isso. Essa é a primeira possibilidade. Segundo,
se eu não tive a oportunidade. E quer ver um exemplo claro de alguém que na Bíblia não teve a oportunidade? O ladrão na cruz. Quando ele creu em Jesus, ele já estava na cruz. E ele não podia descer de lá para ser batizado. E ele foi salvo sem ser batizado. Por quê? Porque ele não teve a oportunidade. Eu recebi agora à tarde uma mensagem no meu celular. Participou conosco no Bíblia Fácil, há alguns meses atrás, um amigo nosso, um participante. No programa, ele tomou sua decisão pelo batismo. E disse: pastor, eu vou agora fazer alguns acertos e eu quero que o senhor me batize. Eu disse: pois não, faça os acertos. Ele acabou de entrar em coma. E agora, pastor? Se a decisão estava tomada no coração, Deus pode salvá-lo sem o batismo, porque a decisão havia sido tomada. Ele esperava só a data de sair uns papéis. Mas se ele não tivesse tomado a decisão, eu tenho que dizer para você que não há esperança de salvação. Porque se eu disser para você que há, eu estou mentindo para você. Quer ser salvo? Você tem que crer em Jesus. E você tem que ser batizado. Pai Santo, obrigado pelos projetos que o Senhor tem para todos nós. Conserva-nos firmes na fé, até que o Senhor volte para buscar a todos nós. Abençoe os nossos amigos que nos assistem pela internet, que nesta hora sentiram um toque do Teu Espírito e o desejo também de serem batizados. Que eles possam buscar uma igreja adventista mais perto de si e fazer todos os acertos para que esse evento extraordinário aconteça. Cuida de todos nós e nos despeça com a Tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém.